E o Ministério da Fazenda anunciou nesta semana o arcabouço fiscal, a proposta que substitui o chamado teto de gastos. A pergunta que fica é: como o mercado financeiro deve reagir às novas regras aí nos próximos dias? Para responder essa e outras dúvidas, nós vamos conversar com o economista da Sara Invest Research, Alex André. Alex, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã deste domingo. E já quero sua análise, antes de a gente começar a pensar nos próximos dias, sobre exatamente o que aconteceu com o mercado financeiro quando a regra foi anunciada. Depois que os economistas sentaram, pararam, analisaram realmente o que foi dito, quais foram aí, como ficaram os ânimos deles? Muito bom dia a você. Bom dia, Paula. Realmente, o mercado financeiro tinha expectativas muito ruins em relação a esse arcabouço fiscal. De fato, né, quando foi anunciado, inclusive uma apresentação no governo federal nessa semana, a Bolsa chegou a subir quase 2%. A gente sabe que no outro dia, né, no dia seguinte, a Bolsa caiu quase 2%, devolveu todas as altas do dia anterior. De fato é que o arcabouço fiscal está muito limitado, né, à arrecadação do que às despesas, do que do gasto. Então, isso que preocupou grande parte dos investidores, e isso não tirou o risco fiscal que, de fato, está iminente em relação ao potencial nas valorizações das ações, em relação à economia real como um todo, no corte de juros, que é, de fato, o que está todo mundo esperando. Esse arcabouço fiscal ele deixa muitas dúvidas, do que realmente conclusões em relação a essa apresentação, porque de fato a gente tem ali uma relação, que o teto de gastos anterior, que foi implementado, ele tinha como fato, ou seja, o reajuste de despesa relacionado à inflação, a variação da inflação anual, e o arcabouço fiscal ele está limitado, relativamente, tem um piso para investimento exclusivo, e também em relação a esse crescimento de receita, tem um piso ali que a gente tem os dois primeiros pisos, em relação a 70% da receita, do crescimento da receita, e outro que gira entre 0,6% e 2,5%, que é o segundo intervalo ali que o governo coloca em relação ao crescimento de receitas, que precisa realmente crescer as receitas para realmente equalizar as despesas, que realmente é muito difícil, Paulo. Exato, né, Alex? E até o ministro prometeu na apresentação de que não teria o retorno da CPMF, mas ele garantiu o seguinte, que o pobre vai entrar no orçamento, repetiu, aquela máxima na campanha pelo presidente Lula, e o rico vai pagar imposto, sinalizou que essas empresas de aposta vão começar a pagar. Então fica a expectativa de onde virá esse aumento da arrecadação sem a criação de impostos. É algo que parece ser contraditório, mas o ministro Fernando Haddad está prometendo isso. Bem contraditório, tá? Porque o governo Fernando Haddad, inclusive, disse exatamente, não vai ter a volta, não vai tirar o Simples, não vai voltar a CPMF, tudo ele disse exatamente isso, não vai aumentar a alíquota e não vai ter criação de novos impostos, mas a gente sabe que ao mesmo tempo ele discutiu que precisa arrumar, precisa achar 150 bilhões de reais para fechar esse déficit no ano que vem, para justamente 2024, fechar no ano do 0 a 0, 2025 ter um superávit. De fato o que ele já disse, inclusive em algumas declarações, começar a taxar as big techs, que fazem elisões fiscais, que justamente que fatura aqui no Brasil, mas manda dinheiro para fora, as apostas online, fim do JCP, juros sobre capital próprio, e também tributação de fundos exclusivos. Então, isso seriam algumas formas que o governo Lula, inclusive pela pasta Fernando Haddad, busca aumentar a arrecadação, que, ao meu ver, isso traz cada vez mais carga tributária no país, que a gente sabe que o Brasil é um dos maiores pagadores de impostos do mundo. A gente está falando de 34% de carga tributária sobre o PIB. Então, ou seja, é muito alto em comparação com outros países, até mesmo com alguns emergentes. Então, acende mais uma vez o alerta e isso parece que não vai ser sanado e o mercado não gostou dessa sinalização, que é mais impostos, para justamente cumprir com o objetivo do governo, que é realmente muito desafiador. Alex, o nosso comentarista Nelson Kobayashi também faz uma pergunta, também participa da entrevista. Olá, Alex, muito bom dia, um prazer falar com você. Alex, eu gostaria de saber da sua avaliação a respeito da reação do mercado financeiro, porque no dia em que foi anunciado esse resumo do que será a proposta do novo arcabouço fiscal, nós tivemos uma queda do dólar, um aumento na Bolsa, o que inicialmente parecia sinalizar um bom recebimento pelo mercado a respeito da proposta. Por outro lado, há quem diga, eu ouvi algumas avaliações, de que, na verdade, não é porque a proposta é boa, é, na verdade, porque acabou uma insegurança, uma insegurança a respeito da imprevisibilidade do que viria nessa proposta do arcabouço. Como você avalia a reação do mercado? Foi positiva, foi negativa? Gostou ou não gostou dessa proposta do arcabouço fiscal?
Nelson, bom dia. A questão do arcabouço fiscal realmente tirou esse peso de insegurança, né? O que vai vir de fato? Ele veio, né? Esse arcabouço fiscal surgiu, veio uma apresentação, claro que falta ainda muitas respostas para diversas perguntas, mas o que traz de conclusão que esse arcabouço, no final do dia, quando compara com o teto de gastos, foi muito ruim, porque o governo traz uma sinalização de um governo gastador. O governo quer gastar ainda mais onde não tem espaço orçamentário. Inclusive, criar mais impostos, já que contradiz a própria fala do Haddad, que não teria, né, a elevação de alíquota e criação de novos impostos. Então, ao meu ver, a Bolsa já sinalizou isso. A curva, né, onde tem curva de juros, onde está, né, realmente implicado, né, o risco fiscal, ou seja, o corte de juros, inclusive o Roberto Campos Neto disse, né? Ou seja, para trazer essa expectativa, né, do governo federal, a Selic vai ter que subir de mais de 20% no cenário teórico, né, caso não seja cumprido. Então, a leitura do governo é aumentar mais impostos, né, crescer cada vez mais as despesas e quem vai pagar no final do dia é o contribuinte. Infelizmente, é isso que a leitura do arcabouço fiscal disse e o mercado financeiro acordou e jogou as expectativas para baixo. Alex, você fez uma pontuação sobre Campos Neto e Haddad fez algumas colocações, falou que ele fez poucas ressalvas em relação ao arcabouço fiscal. Queria que você falasse também sobre esse comentário, essa fala de Fernando Haddad, como que o mercado também reage com esse... Não chega a ser um embate, né? Mas com esse comentário que soa um pouco até... pode soar até um pouco negativo. Como que como que o mercado financeiro vê essa fala? Paula, realmente nessa briga, né, esse embate entre Fernando Haddad e Campos Neto já não é de hoje. E essa fala do Campos Neto em relação à questão do arcabouço fiscal, que os juros poderia subir mais de 20%, até citando 26,5%, né, na piora de cenários, né, fiscais, um crescimento do gasto público, isso acende ainda mais o alerta que o governo, né, ele está querendo fazer de tudo, né, inclusive queria apresentar o arcabouço fiscal antes, né, da decisão do Copom, que não acabou não acontecendo, né, para pressionar ainda mais, né, o Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto, ele é muito racional, né, e dentro de todas as expectativas, ele traz uma leitura muito clara. Para eu realmente cortar juros, eu preciso ter sinais, indícios de que a inflação e as expectativas estejam ancoradas. O que significa? Né, que todas as expectativas, né, tanto de crescimento de gasto público, né, da arrecadação, né, ou seja, gastar mais, né, isso não vai resolver. Ele precisa arrecadar mais e gastar menos, mas o arcabouço foi justamente ao contrário, Paulo. Então, o mercado ele não conseguiu interpretar isso muito bem, inclusive o Roberto Campos Neto dizendo não vai ter corte de juros. A leitura é clara, foi muito clara, não vou cortar juros, inclusive abre espaço para aumentar juros caso o governo federal, né, ainda pense em gastar ainda mais. E isso foi deixado, inclusive, na ata do Copom, na última decisão, né, que manteve em 13,75 a decisão de juros. E tudo parece, Paulo, que vai ter esse embate, que vai continuar esse embate, porque o Roberto Campos Neto ele precisa de dados, né, ele precisa realmente uma leitura muito mais clara que a inflação precisa arrefecer, mas com uma mensagem do governo que é o contrário, que vai aumentar gastos, fica cada vez mais difícil de entender qual vai ser o futuro em relação à decisão de juros. E, Alex, fica cada vez também mais complicada a situação no Congresso. Nós temos, nesse momento, uma cisão entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, uma disputa por poder, né? Antigamente falava que o ano no Brasil começava no Carnaval, já agora vai tentar começar depois da Páscoa. Os deputados tomaram posse no dia 1º de fevereiro, o presidente Lula dia 1º de janeiro. Até agora, o que se resume lá em Brasília é uma grande disputa política. O presidente Lula, além de encontrar uma situação econômica muito pior nesse terceiro mandato do que os anteriores, também encontra um Congresso com muito mais poder, principalmente lá, Câmara e Senado. Então, ele precisa, ao que tudo indica, ele não tem uma base governista para votar esse arcabouço. Como é que ele pode encaminhar, portanto, uma reforma tributária que poderia até sustentar esse arcabouço, colocá-lo em pé de fato? Também tem esse cenário político que não é favorável. Exatamente, você disse um ponto fundamental que é Brasília. A gente tem essa briga por poder que vai ficar cada vez mais difícil. Isso foi muito claro desde o final do ano passado, né, desde as eleições, e agora fica cada vez mais materializado, né, essa briga eleitoral, né, entre tanto que a gente vê aí, tanto no Senado, né, quanto no Congresso. Isso vai atrasar ainda mais o governo de fazer, né, de governar, de colocar suas medidas públicas para frente. O que de fato é o que a gente tem de leitura, né, principalmente na parte fiscal, essa reforma tributária fica cada vez mais difícil e fica cada vez mais no papel do que na prática. Isso que já era decidido, já era conversado há muito tempo atrás, que já era para ter acontecido, não só a reforma tributária, a reforma administrativa. Nós temos várias reformas do Brasil para acontecer, mas a gente sabe que o próprio
próprio governo federal ele se desencontra em diversas medidas, tanto os seus poderes quanto o próprio presidente Lula. Então, ao meu ver, é um grande desencontro e não tem realmente uma grande harmonia entre os poderes e fica cada vez mais difícil. Isso é muito lúcido de entender e principalmente a reforma tributária eu deixaria fora dos planos e isso que realmente quem é prejudicado é o cidadão brasileiro, né? De fato, isso é muito ruim. Nelson Kobayashi. Pois é, né? Justamente nessa linha eu queria perguntar, Alex, qual é a sua avaliação da necessidade dessa proposta de reforma, dessa proposta de arcabouço fiscal com a proposta da reforma tributária, né? Porque aparentemente elas devem ter alguma sincronia, né? Justamente porque essa proposta do arcabouço fiscal não fala muito a respeito de limites de arrecadação, fala de limite de gasto, mas parece que foca muito mais em aumento de arrecadação, o que casa com, claro, a tributação, que é o maior meio de arrecadação do Estado. Você não acha que essas propostas poderiam, na verdade, ser apresentadas conjuntamente, até porque uma depende da outra? Qual é a sua avaliação sobre isso? A questão é força política, capital político que está muito desgastado e é uma matéria que realmente precisa de muitos participantes que realmente tenham força de colocar isso para frente e não parece que isso vai ser resolvido no curto prazo. Acho que é basicamente força política, porque a gente já tem um modelo pronto, né? Se você olhar o modelo até da parte de tributação, o modelo do IVA, né, que a gente vê inclusive alguns países já utilizando, que é um imposto único, né? Isso também é muito discutido, mas que traz simplificação, que é basicamente a leitura da reforma tributária, simplificar os impostos entre PIS, COFINS, juntar todos os impostos federais, colocar como um imposto só, simplificar a carga tributária e realmente dar eficiência aqui no Brasil. Isso, de fato, parece que não vai ser resolvido agora no curto prazo. A gente já tem diversas matérias, diversas alternativas na mesa, mas na prática isso não vai acontecer. Bom, o que eu vejo numa leitura em relação a esse arcabouço fiscal é uma forma preliminar do governo de tentar acalmar o mercado, mas, ao meu ver, não acalmou, porque, como você disse muito bem, todo mundo do mercado financeiro está indignado, porque vai aumentar mais o gasto e não vai focar, né, no corte de gasto, está olhando em aumentar os gastos. Então, é basicamente ao contrário do que foi no teto de gasto, que realmente trouxe uma tranquilidade, né, em relação que viu um aumento da arrecadação, se você observar nos últimos 2 anos, e a dependência, né, do aumento de gasto ele foi muito limitado, inclusive nos investimentos. Se olhar na lei orçamentária, a gente está falando ali no piso de investimento do governo Lula agora, entre 70 e 75 bilhões corrigido pela inflação. Sem dúvida, uma semana importante. É claro que toda essa história envolve aí a vida de todos os brasileiros, evidentemente. O Alex André conversou conosco, economista. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Muito obrigado.